No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Marco Aurélio é levado às pressas para o hospital após o atentado que quase lhe tirou a vida. Ainda abalado, recebe a visita de Leila, a quem confidencia sua suspeita. Para ele, Odete está por trás de tudo. Convicto, o empresário deixa claro que a rivalidade familiar chegou a um ponto sem volta. Leila, o assustada, decide tomar uma atitude imediata e avisa que o marido passará a andar com segurança reforçada. Enquanto isso, Tiago comunica a Odete o que aconteceu com o pai. Mas a empresária mantém uma frieza impressionante, como se a tragédia fosse apenas um detalhe irrelevante. César, ao lado dela, se surpreende com a reação e percebe que a falta de emoção pode esconder algo muito mais sombrio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em outra frente da trama, Mário Sérgio dá um passo ousado. Ele grava e escuta em segredo uma conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. O diálogo revela pistas que podem se transformar em um trunfo poderoso contra a matriarca dos Reutemann e acende em Mário Sérgio uma desconfiança difícil de conter. No campo sentimental, Celina sofre ao ouvir de Esteban que ele precisa de um tempo. A rejeição abala seu equilíbrio emocional e coloca em risco o futuro do relacionamento, deixando-a perdida e vulnerável. Já Ivan enfrenta sua própria tormenta. Ele se desespera com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. A pressão aumenta e Ivan sente que sua chance de recomeçar escapa, tornando ainda mais forte sua revolta contra os jogos de poder de Odete. De volta ao hospital, Leila comenta com Marco Aurélio que quando esteve na TCA, estranhou a proximidade entre Freitas e Odete. A revelação deixa o empresário ainda mais perturbado, convencido de que uma rede de traições e segredos está prestes a explodir em um confronto inevitável. Mário Sérgio é assassinado ao descobrir segredos sobre Leonardo. Mário Sérgio e Ana Clara estarão no centro de um dos momentos mais explosivos e cruéis. O executivo, sempre sagaz e ousado, mexerá onde não deve e acabará pagando o preço máximo. O segredo de Odete Reutemann, guardado a 7 chaves há mais de uma década, estará prestes a vir à tona. E para garantir que nada vaze, a vilã moverá suas peças mais letais no tabuleiro. Tudo começa quando Mário Sérgio, cansado de ser marionete de Odete e sedento por conquistar poder próprio, descobre um rastro esquecido. Documentos que provam que Leonardo não morreu no acidente, mas foi escondido sob os cuidados de Ana Clara. Ele liga os pontos rapidamente. Se Odete escondeu o filho durante todos esses anos, é porque teme que esse segredo destrua sua imagem de mulher implacável e intocável. Determinando que essa revelação pode mudar sua vida e seu jogo de influência, Mário Sérgio resolve agir. Munido de uma câmera portátil e de um gravador de voz, o executivo se infiltra discretamente na casa de Ana Clara, decidido a registrar qualquer prova que confirme sua suspeita. Sua respiração é ofegante, suas mãos trêmulas, mas sua mente não pensa em recuar. É agora ou nunca. Se eu conseguir essas imagens, Odete vai ter que se curvar a mim. Sussurra para si mesmo, sem imaginar que esse será o último grande ato de sua vida. Ana Clara, por sua vez, percebe a presença de Mário Sérgio e tenta impedi-lo. Você enlouqueceu? Quer acabar com a minha vida e com a dele? Ela dispara, referindo-se a Leonardo, ainda frágil e vulnerável em sua cadeira de rodas. Mas o executivo, em tom frio, rebate. Se você acha que vou deixar esse império nas mãos da sua patroa, se engana. Esse segredo vai explodir e eu vou ser o dono da dinamite. O que ninguém espera é que Odete, sempre atenta, já antecipava os passos de Mário Sérgio. Seus informantes, espalhados por todos os lados, alertam-na de que o diretor de marketing estava se movendo demais, investigando, desconfiando, juntando peças. Ela não pensa 2 vezes, aciona seus capangas de confiança. Não tolero traição. Se ele ousar desafiar minha palavra, não existirá amanhã para ele, ordena com frieza. A noite cai e Ana Clara tenta acalmar Leonardo, que pressente a tragédia. É nesse instante de vulnerabilidade que a campainha soa estridente. Mário Sérgio, que já estava dentro da casa,
vai até a porta achando que é uma oportunidade de se impor. Mas ao abrir, encontra 2 homens encapuzados que não hesitam. A arma é apontada diretamente para ele. A cena é brutal. Os tiros ecoam pela casa em sequência. Ana Clara grita em desespero. Corre para tentar proteger Leonardo, mas é empurrada contra a parede, caindo ao chão. O sangue de Mário Sérgio escorre pelo tapete, seus olhos vidrados ainda carregando a surpresa de ter sido abatido tão rapidamente. O gravador que ele usava cai da mão e desliza pelo chão, parando aos pés de Ana Clara. O objeto se torna uma peça-chave. Pode conter provas, pode ser a última chance de revelar a verdade. O silêncio que se segue é aterrorizante. Apenas o choro contido de Leonardo, imóvel em sua cadeira, quebra a atmosfera fúnebre. Ana Clara, atônita, se arrasta até o corpo de Mário Sérgio, tentando compreender o que acabou de acontecer. Mas os capangas ainda estão ali. Um deles, com olhar cruel, ergue a arma novamente, mirando contra ela. Ordens são ordens. Ninguém pode sair vivo daqui. O coração de Ana Clara dispara. A tensão é palpável. O público prenderá a respiração com a possibilidade de ela também ser executada ali, diante de Leonardo. Mas um detalhe inesperado acontece. O som de uma sirene distante, cada vez mais próxima. Os assassinos se entreolham, hesitam por um instante e decidem fugir, deixando Ana Clara viva. Por pouco. Quando a polícia chega, já é tarde demais. O corpo de Mário Sérgio jaz no chão e Ana Clara está em estado de choque, incapaz de falar. Leonardo, traumatizado, apenas murmura. A tragédia está feita e o segredo de Odete continua protegido, ao menos por enquanto. O assassinato de Mário Sérgio cai como uma bomba no meio da trama. Maria de Fátima entra em pânico ao receber a notícia. Ela, que havia se aliado a Ana Clara recentemente, vê sua vida correr perigo. A próxima pessoa que ela vai matar sou eu, grita, tomada por um medo visceral. A jovem sabe que sua aproximação de Ana Clara pode ter assinado sua própria sentença. Enquanto isso, Odete mantém sua máscara intacta. Diante da sociedade, mostra pesar contido, finge estar chocada com a violência, mas por dentro celebra o feito. Um problema a menos. Agora que venham os próximos, pensa, convicta de que está no controle. Porém, o fio da meada se complica, pois rumores começam a circular. Alguns acreditam que Mário Sérgio foi vítima de um assalto, outros desconfiam de vingança corporativa. Poucos ousam dizer em voz alta o que muitos já intuem. Odete Reutemann pode estar por trás de mais esse crime. Com a morte de Mário Sérgio, o clima na novela muda completamente. A cada capítulo, as suspeitas contra Odete crescem, mas a vilã mostra sua frieza habitual. Na TCA, durante uma reunião de emergência, ela aproveita o assassinato para se colocar como vítima e ainda manipular os acionistas. Estamos cercados por inimigos. Precisamos proteger a empresa de quem deseja nos destruir. Dispara, escondendo o sorriso de satisfação. Enquanto isso, Ana Clara tenta se recompor após a noite sangrenta. A cuidadora sabe que sua sobrevivência foi apenas um golpe de sorte. Na cena seguinte, vemos a personagem desesperada, trancada no quarto com Leonardo, enquanto segura o gravador deixado por Mário Sérgio. O objeto contém trechos importantes, mas o áudio está incompleto, falhando nos momentos cruciais. É a nossa única chance, mas se Odete descobrir que isso está comigo, ela não vai descansar até acabar com a gente. Desabafa, abraçada ao rapaz. Maria de Fátima, por sua vez, transforma o medo em combustível para mais uma jogada ousada. A jovem procura Raquel e tenta se aproximar da mãe, alegando estar em perigo. Se eu cair, você também cai, mãe. Odete não tem limites. Ela já matou um, vai matar outros. E eu não quero ser a próxima. Raquel, ainda magoada, hesita em acreditar, mas percebe que há algo verdadeiro no pânico da filha. A trama se intensifica quando o delegado responsável pelo caso chama Ana Clara para prestar depoimento. Pressionada, ela quase revela tudo sobre Leonardo, mas recua no último instante ao lembrar da ameaça velada dos assassinos. Eu não vi nada, só ouvi os tiros, mente, tentando salvar a própria vida. Contudo, um dos investigadores nota suas contradições
e começa a segui-la discretamente. No núcleo paralelo, Ivan também se envolve ao descobrir que Mário Sérgio estava prestes a entregar provas contra Odete. Ele encontra em sua mesa de trabalho um bilhete incompleto, escrito às pressas. Se algo me acontecer, procure Ana Clara. Ela sabe de tudo. O empresário não pensa duas vezes e decide enfrentar a vilã, mesmo sabendo o risco que corre. Já Odete, percebendo que o cerco começa a se fechar, elabora uma nova jogada. Manda seus advogados acusarem publicamente rivais da TCA pelo assassinato de Mário Sérgio, criando uma cortina de fumaça que gera ainda mais confusão. A imprensa cai no jogo e a narrativa de crime político passa a dominar as manchetes. Veremos Ana Clara e Leonardo escondidos em um refúgio improvisado, Maria de Fátima tentando se salvar, se aproximando de quem mais odeia, Raquel entre a mágoa e a proteção da filha, Ivan desafiando Odete abertamente e a própria vilã, fria como nunca, arquitetando o próximo movimento para garantir que o segredo sobre Leonardo continue enterrado. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoará em cada cena. Quem será a próxima vítima de Odete Reutemann? Odete não dará tréguas na sua guerra contra Marco Aurélio. Depois de sobreviver a uma emboscada misteriosa, a Megera decide contra-atacar com um plano ainda mais maquiavélico, envolvendo algo tão silencioso quanto letal: a manipulação da própria saúde do empresário. A vilã passará a observar cada passo do rival, aguardando a oportunidade perfeita de golpeá-lo onde ele menos espera. Tudo começa quando Marco Aurélio, tomado pela raiva e pela obsessão de se livrar da presença sufocante de Odete, tenta acabar com a vida dela durante um trajeto de carro. Ele acelera bruscamente, provoca um quase acidente e abandona a cena. A polícia é chamada, mas, astuta, Odete inventa uma versão convincente. Afirma que foi vítima de uma tentativa de assalto, um ato criminoso comum em estradas isoladas. Mesmo assim, em seu íntimo, tem plena certeza de que o verdadeiro mandante da sua quase morte foi Marco Aurélio. A partir daí, jura vingança com sangue nos olhos. A oportunidade surge dias depois, quando Odete observa o empresário tomando diariamente seus comprimidos controlados. Ali, a vilã enxerga a chance de derrubá-lo sem deixar rastros. Ela contrata um químico de confiança, um homem de passado nebuloso e sem escrúpulos, que aceita adulterar os comprimidos em troca de uma quantia vultosa. A promessa de impunidade dá a Odete a falsa sensação de que, desta vez, seu plano será perfeito. No entanto, o destino reserva uma reviravolta cruel. Antes que Marco Aurélio consuma o medicamento adulterado, é César quem, reclamando de uma forte dor de cabeça, decide tomar um dos comprimidos que estavam sobre a mesa. Ao perceber o gesto do marido, Odete é tomada por um desespero silencioso. Seus olhos se arregalam, mas ela não pode demonstrar reação imediata, sob risco de levantar suspeitas. César engole o remédio e, minutos depois, começa a sentir calafrios, sudorese intensa e uma dor lancinante no estômago. A cena é desesperadora. O empresário cambaleia, derruba uma taça de vinho, leva as mãos ao peito e cai no sofá, arfando. "O que está acontecendo comigo, Odete?" pergunta César, entre gemidos de dor, sem imaginar que está sendo vítima do próprio veneno que a esposa preparou para outro. Odete, fria por fora e apavorada por dentro, tenta controlar a situação. Ela improvisa, liga para o médico da família, simula preocupação extrema e afirma que o marido está passando mal subitamente. O médico chega às pressas, mas já encontra César em estado crítico, quase sem conseguir falar. Durante os exames, algo não bate. O especialista alerta que os sintomas não correspondem a uma simples crise de enxaqueca ou estresse. Há sinais claros de intoxicação, algo grave e incomum. César, mesmo debilitado, começa a desconfiar. "Isso não pode ser coincidência, Odete. Alguém mexeu nos meus remédios." A vilã, mantendo o papel de esposa aflita, nega veementemente. Ela insiste que talvez o marido tenha confundido frascos ou tomado algo vencido. Mas no fundo, a mente de César começa a girar como engrenagens enferrujadas. Se alguém o quis fora de combate, essa pessoa só poderia estar bem próxima dele.
A situação gera ainda mais tensão porque Marco Aurélio, ao saber da crise súbita de César, acredita que seu plano foi descoberto. Ele suspeita que Odete esteja armando mais uma jogada para incriminá-lo. A rivalidade entre os dois atinge novo patamar, com acusações veladas em reuniões e discussões cada vez mais ácidas. Enquanto isso, César, em seu processo de recuperação, passa a vigiar a esposa de forma silenciosa. Ele observa seus movimentos, suas ligações e até suas idas repentinas ao quarto para mexer em gavetas trancadas. O homem que sempre confiou cegamente em Odete começa a perceber que o véu de companheirismo não passa de uma cortina de fumaça. O episódio do remédio envenenado serve ainda para espalhar boatos na alta sociedade. Línguas afiadas começam a comentar que há algo de muito errado dentro da casa dos Reutemann. Há quem diga que César é apenas mais uma vítima da ambição desmedida de Odete, enquanto outros acreditam que Marco Aurélio está por trás de tudo, tentando desestabilizar o casamento para derrubar a vilã. Esse mistério se tornará combustível para aumentar as especulações em torno do futuro assassinato da Megera. Afinal, depois de tantas armações, será cada vez mais difícil distinguir quem realmente tem motivos para querer ver Odete morta. O enredo ganha força quando César, ainda convalescente, confidencia a um aliado de longa data que acredita estar sendo manipulado pela própria esposa. Sua fala soa como uma sentença, abrindo caminho para desconfianças que podem se transformar em alianças improváveis contra Odete. A cada capítulo, a tensão se intensifica. Odete, acostumada a ter o controle absoluto, percebe que desta vez sua máscara corre o risco de cair. Ela não apenas quase perdeu o marido por engano, mas também abriu brechas perigosas que poderão ser usadas contra ela no momento mais decisivo. O efeito do veneno em César não se limita à crise repentina. Mesmo após ser socorrido, o empresário continua debilitado, sujeito a desmaios, náuseas e fortes dores. A notícia de sua internação cai como uma bomba no meio empresarial. Odete, sempre estratégica, transforma a tragédia em oportunidade. Finge ser a esposa zelosa, visita o marido todos os dias no hospital e posa para fotógrafos ao lado do leito, alimentando a narrativa de que está sofrendo. Na verdade, usa o episódio para manipular a opinião pública e desestabilizar Marco Aurélio. Assim que recupera parte da lucidez, César começa a interrogar os médicos em segredo. Ele exige detalhes sobre os exames toxicológicos. Quer saber qual substância foi encontrada em seu organismo. Descobre com espanto que se tratava de um veneno raro, algo impossível de ter aparecido por engano. Isso não foi acidente. Alguém quis me matar, diz ele com a voz fraca, mas firme para o médico. A dúvida passa a consumir sua mente. Teria Marco Aurélio planejado um atentado? Ou a própria Odete, sua esposa, mexera nos comprimidos? César não revela a ninguém suas suspeitas, mas decide vigiar a todos em silêncio. Enquanto César se recupera, Odete aproveita para reforçar suas jogadas. Com a imprensa já em polvorosa, ela insinua que Marco Aurélio é o grande interessado em tirá-la e é o marido do caminho. Espalha boatos de que o empresário teria tentado matá-la no carro e agora estaria por trás da misteriosa intoxicação de César. Em reuniões da TCA, Odete eleva o tom. Não é coincidência que essas tragédias caiam sobre minha família. Alguém quer destruir os Reutemann por dentro. E todos sabemos quem tem mais a ganhar com isso. Marco Aurélio explode, mas sua fúria só aumenta as suspeitas. Ele passa a ser visto como um homem desequilibrado, capaz de tudo. Já de volta para casa, ainda pálido e debilitado, César convoca discretamente um detetive particular. Quer saber quem teve acesso ao seu quarto, aos comprimidos e aos frascos guardados por Odete. O investigador começa a seguir discretamente os passos da vilã. Em paralelo, César toma uma decisão inesperada. Passa a registrar em um diário todas as suas percepções sobre Odete, Marco Aurélio e os bastidores da TCA. Ele acredita que sua própria vida está em risco e decide deixar provas caso algo lhe aconteça. O clima em torno da família Reutemann se torna insuportável. Odete não consegue mais controlar todas as narrativas. Cada gesto seu é observado com atenção por aliados e inimigos.
A cada crise de César, a desconfiança aumenta. Raquel, irônica, comenta com amigos: "Não me surpreenderia se um dia Odete fosse encontrada sem vida. Ela mesma está plantando o terreno para sua própria queda." Esse ambiente de paranoia será fundamental para o mistério que marcará a trama. Quando Odete for finalmente assassinada, todos terão motivos. César com a cicatriz do veneno, Marco Aurélio, humilhado e acusado, e tantos outros que a vilã feriu ao longo do caminho. Ainda focada em se reerguer na vida, Maria de Fátima perceberá que não pode lutar sozinha contra a poderosa Odete Reutemann. A ambição da filha de Raquel, já conhecida por sua habilidade em manipular situações a seu favor, encontrará um terreno fértil quando ela esbarrar numa personagem igualmente sagaz: Ana Clara. A aproximação das duas não será fruto de amizade genuína, mas sim de interesse e de um objetivo em comum: destruir a bilionária que comanda a TCA. O encontro improvável começará a se desenhar quando Fátima, sempre atenta aos movimentos de Odete, descobre que a vilã guarda um segredo estarrecedor. A alpinista social seguirá a megera em um de seus deslocamentos misteriosos e ficará chocada ao presenciar algo que mudará completamente o rumo de sua trajetória. Odete esconde Leonardo, seu filho dado como morto há anos. Esse segredo, guardado a 7 chaves, é o maior trunfo da empresária. Para todos, Leonardo havia falecido em um acidente trágico, mas a verdade é que ele sobreviveu, embora preso a uma cadeira de rodas e mantido em reclusão pela própria mãe. Chocada e ao mesmo tempo excitada com a oportunidade de transformar tal descoberta em lucro, Fátima não perde tempo. Exige uma generosa mesada em troca de seu silêncio. Enquanto isso, Ana Clara, que entrou na vida de Leonardo após a morte de Nise, também descobre seu próprio caminho para se aproximar da fortuna dos Reutemann. De cuidadora dedicada, ela se transforma em esposa do rapaz e começa a pressionar Odete com exigências cada vez mais ousadas. Se antes parecia apenas uma moça interesseira, agora Ana Clara demonstra que pode ser uma ameaça real à matriarca da TCA. A união das duas mulheres se tornará inevitável. Fátima, cansada de viver à sombra das migalhas oferecidas por Odete, enxerga em Ana Clara uma parceira de peso. Já Ana Clara, percebendo que a filha de Raquel é ardilosa e capaz de jogar sujo quando necessário, decide se aproximar da jovem, formando uma aliança de conveniência. O primeiro contato acontece de maneira quase acidental. Ana Clara, desconfiada das visitas de Fátima ao casebre onde Leonardo vive escondido, resolve confrontá-la. "Eu sei muito bem quem você é", Maria de Fátima dispara a ex-cuidadora, revelando que conhece a identidade da alpinista social e que não será enganada com facilidade. Esse embate inicial não afasta as duas. Pelo contrário, abre espaço para que entendam que podem tirar proveito uma da outra. Odete, sempre vigilante, não demora a perceber que há algo errado. Ao descobrir a aproximação da nora indesejada com Fátima, reage com sua fúria característica. Ameaça cortar qualquer tipo de benefício financeiro se Ana Clara continuar se encontrando com a filha de Raquel. Mas Maria de Fátima não é do tipo que se intimida com ameaças, nem mesmo quando vem da mulher mais temida do Rio de Janeiro. Ela marca um encontro secreto com Ana Clara. O cenário escolhido é simbólico. Uma praia afastada, onde as duas caminham lado a lado, expondo seus planos e testando a confiança mútua. Entre olhares desconfiados e frases carregadas de veneno, Fátima propõe algo que mexe diretamente com a ganância da parceira. Uma parceria contra Odete. Sozinhas, somos apenas peças descartáveis para ela. Mas juntas podemos virar o jogo, dispara a jovem, deixando claro que o objetivo não é apenas arrancar mesadas, mas sim minar o império da megera. A química entre as duas chantagistas é explosiva. De um lado, a frieza calculista de Fátima. De outro, a ousadia de Ana Clara, que já mostrou não ter escrúpulos ao se casar com Leonardo, visando apenas sua fortuna. Esse pacto sombrio não tardará a render frutos e perigos. Pouco tempo depois, o destino dá mais uma reviravolta. Odete sofre um atentado. A cena promete paralisar o público. A empresária, acostumada a sempre ditar as regras, será surpreendida enquanto dirige.
Um tiro certeiro atravessa o vidro do carro, deixando-a gravemente ferida. E é nesse momento que a aliança de Maria de Fátima e Ana Clara ganha contornos ainda mais perigosos. As duas, envolvidas em chantagens e conspirações, passam a figurar entre as principais suspeitas de encomendar o crime. A polícia, a imprensa e até mesmo a família Reutemann começam a especular. Afinal, quem teria motivos para querer Odete morta? Enquanto César surge como beneficiário de metade da TCA, herdada após o atentado, os olhares se voltam também para as duas jovens, que vinham apertando cada vez mais o cerco contra a megera. Em conversas carregadas de segundas intenções, Fátima e Ana Clara deixam escapar insinuações que levantam dúvidas, até mesmo entre si. Seriam cúmplices ou rivais disfarçadas? As ruas sussurram, os corredores da TCA fervem e as rodas de fofoca se inflamam. A aliança poderosa de Fátima e Ana Clara pode se transformar na maior ameaça já enfrentada por Odete Reutemann, e talvez até no seu golpe final. A notícia do atentado contra Odete Reutemann se espalhará como um incêndio. O choque será imediato. Jornais, rádios e a televisão não falarão de outra coisa. A megera, sempre retratada como indestrutível, estará entre a vida e a morte, e a pergunta ecoará em todos os lugares. Quem tentou matar Odete Reutemann? A polícia abrirá uma investigação intensa, cercando a família e seus desafetos. A cada interrogatório, novas contradições surgirão. Maria de Fátima, ao ser questionada, mostrará sua frieza habitual. Fingirá espanto, baterá no peito e jurará inocência, enquanto por dentro vibra com a possibilidade de ver sua rival fora de cena. Ana Clara, por sua vez, vacilará. Nervosa, cometerá deslizes que levantarão suspeitas ainda maiores. Os detetives logo perceberão que ambas tinham motivo e oportunidade para armar o crime. Fátima pela chantagem descoberta e Ana Clara pelo casamento de fachada com Leonardo. A aproximação recente das duas se tornará alvo de especulação. Coincidência ou pacto de sangue? Enquanto isso, Leonardo será uma peça-chave nesse tabuleiro. Fragilizado pela cadeira de rodas e confinado ao casebre, o rapaz será manipulado pelas duas. Ana Clara insistirá que está agindo por amor, tentando proteger o marido da mãe dominadora. Fátima, com sua lábia venenosa, dirá que quer apenas justiça, quando na verdade só pensa em arrancar vantagens financeiras. Do hospital, Odete despertará em fúria. Com a voz fraca, mas ainda carregada de veneno, ela exigirá saber quem ousou atacá-la. Seus olhos, mesmo debilitados, refletirão ódio e desconfiança. Para a surpresa de todos, ela pedirá para ver apenas César. A jogada deixará claro que, mesmo ferida, a megera não perdeu o controle do tabuleiro. Mas os rumores crescerão. O nome de Maria de Fátima circulará entre os corredores da alta sociedade como uma das principais suspeitas. A filha de Raquel, porém, usará a imprensa a seu favor, chorando diante das câmeras e jurando que só queria um lugar ao sol. O público dividido passará a enxergá-la como vítima de um sistema cruel ou como a vilã mais perigosa depois da própria Odete. Ana Clara, acuada, se tornará cada vez mais imprudente. Em um acesso de desespero, confidenciará a um jornalista parte do segredo. Leonardo está vivo. A bomba cairá como uma explosão no seio dos Reutemann, destruindo a farsa mantida por Odete por tantos anos. A revelação dividirá a família. Alguns verão Ana Clara como oportunista barata, outros como a mulher que finalmente expôs a verdade. Fátima, atenta, aproveitará o caos para se aproximar ainda mais de César, insinuando uma parceria que pode dar a ela acesso ao coração financeiro da TCA. O suspense aumentará quando uma nova pista surgir. A bala que atingiu Odete pertencia a uma arma registrada em nome de alguém muito próximo da família. A cada capítulo, a rede de suspeitos se apertará, e tanto Fátima quanto Ana Clara sentirão o peso da corda no pescoço. A pergunta ficará no ar. Seriam elas capazes de dar esse passo final contra a megera? Ou apenas se aproveitaram do momento certo para lucrar com sua queda? Mário Sérgio provocará a maior intriga na TCA entre Odete e Marco Aurélio e verá o circo pegar fogo.
A relação, que já não anda bem entre os empresários, ficará ainda mais abalada e ganhará contornos ainda mais explosivos. Tudo começará com Mário Sérgio instigando Freitas a delatar Marco Aurélio para Odete. O funcionário, cansado de ser humilhado, acabará caindo na lábia do colega e, tomado por um misto de vingança e ambição, passará a registrar documentos comprometedores da mesa de Marco Aurélio. Freitas não terá ideia de que está sendo manipulado, acreditando estar apenas aproveitando uma oportunidade para subir de posição dentro da empresa. Com uma pasta cheia de papéis e cópias de contratos suspeitos, Freitas procurará Odete. A vilã o receberá em seu luxuoso escritório com aquele olhar frio e calculista. Ele entregará tudo o que conseguiu do pilantra, acreditando estar prestando um grande serviço. Odete, satisfeita com a ousadia do funcionário, dará uma boa quantia em dinheiro a ele como recompensa. O rapaz, emocionado, aproveitará para realizar o sonho de comprar uma casa para a mãe, que sempre viveu de aluguel em um bairro humilde. Mas as coisas não ficarão por aí. Em cenas seguintes, Mário Sérgio começará a estranhar o nervosismo de Freitas após Marco Aurélio viajar em lua de mel com Leila. O jovem funcionário andará inquieto pelos corredores da TCA, suando frio, evitando cruzar olhares. Será nesse momento que a desconfiança começará a rondar Mário Sérgio, que tem faro aguçado para intrigas. Ele perceberá que há algo muito maior por trás da suposta colaboração de Freitas com Odete. Enquanto isso, Marco Aurélio, em viagem com Leila, será surpreendido por uma tentativa de crime. Homens mascarados tentarão fazer com que o carro em que ele está sofra um acidente numa estrada deserta. O empresário, esperto e ágil, conseguirá escapar da morte por pouco. O atentado deixará marcas não só físicas, mas principalmente psicológicas. Marco voltará do episódio convicto de que a bilionária está por trás da armação. Ao retornar ao Brasil, furioso, ele baterá de frente com Odete em seu escritório. Eu sei que foi você, Odete. Só você teria a frieza de mandar me matar, disparará Marco Aurélio, enquanto ela o encara com seu característico desprezo, sem confirmar e nem negar. O clima entre os dois atingirá níveis altíssimos de tensão. Mário Sérgio, sempre de olhos e ouvidos atentos, desconfiará da história. Ele passará a observar Odete de perto e, em determinado momento, flagrará uma conversa reveladora entre a megera e Freitas. Em tom sussurrado, mas suficientemente claro, os dois falarão sobre o ataque contra Marco Aurélio, mencionando detalhes do pagamento feito aos capangas. O funcionário, aflito, tentará argumentar que não queria se envolver em nada tão grave, enquanto Odete, impiedosa, lembrará que ele já está comprometido até o pescoço. Com sua astúcia, Mário Sérgio fingirá estar apenas passando pelo corredor, mas discretamente acionará a gravação de seu celular. Cada palavra dita será registrada, cada ameaça, cada confissão. Ele terá em mãos a bomba perfeita para jogar no colo de Marco Aurélio. Veremos Mário Sérgio arquitetando com frieza seus próximos passos. Ele não se contentará apenas em desmascarar Freitas. Planejará entregar a cabeça do funcionário de bandeja para Marco Aurélio. Para isso, construirá uma narrativa convincente, alegando que o farsante mentiu ao dizer que conseguiu um empréstimo com o RH da empresa para comprar a casa da mãe dele. Freitas, que acreditava estar seguro com a quantia recebida de Odete, será surpreendido com a notícia de que Marco Aurélio já sabe de tudo. O rapaz entrará em desespero, com medo de perder não apenas o emprego, mas a própria liberdade. Será um jogo de chantagens e ameaças, em que cada personagem tentará se salvar sacrificando o outro. Enquanto isso, Odete seguirá fria como uma estátua, convencida de que pode manipular todos ao seu redor, mas não contará com a sagacidade de Mário Sérgio, que se divertirá em ver os dois lados se digladiando. Para ele, o caos dentro da TCA é sinônimo de poder. Quanto mais os tubarões brigam, mais espaço sobra para os oportunistas como ele. A novela mostrará, então, uma sucessão de encontros secretos, reuniões tensas e diálogos carregados de segundas intenções. Marco Aurélio, obcecado em descobrir a verdade, passará a pressionar Freitas, enquanto Mário Sérgio alimentará ainda mais a desconfiança entre todos. Odete, por sua vez,
Usará seu dinheiro e sua influência para tentar abafar os boatos. Mas a gravação feita por Mário Sérgio estará cada vez mais perto de vir à tona. Nos próximos capítulos, veremos Freitas dividido entre a lealdade comprada por Odete e o medo de ser jogado aos leões por Marco Aurélio. Sua vida mudará radicalmente, e a tão sonhada casa comprada para a mãe poderá se transformar no estopim da sua ruína. A tensão crescerá em cada cena. Mário Sérgio sempre à espreita, manipulando. Odete, fria e venenosa, tramando. Marco Aurélio, sedento por vingança. E Freitas cada vez mais acuado, percebendo tarde demais que foi apenas uma peça descartável no tabuleiro da megera. Mário Sérgio observará de longe o desespero de Freitas se multiplicar. O funcionário, que sempre se escondeu atrás de relatórios e planilhas, começará a perder o sono. Passará as noites acordado, olhando para a escritura da casa recém-comprada e se perguntando se aquele sonho logo não se transformará em pesadelo. A mãe, feliz com a conquista, o encherá de orgulho e ao mesmo tempo de culpa. Se eu perder tudo, o que será dela? Pensará ele, enquanto lágrimas discretas molham os papéis. Odete, impiedosa, não aliviará a pressão. Em uma das conversas, ela deixará claro que Freitas não tem saída. Você já me entregou documentos, já me ajudou a financiar o que eu precisava. Se abrir a boca, será cúmplice. E cúmplices vão para a cadeia juntos, meu caro. Freitas tremerá ao ouvir, mas não terá coragem de enfrentá-la. Do outro lado, Marco Aurélio, desconfiado, convocará reuniões cada vez mais tensas na TCA. Ele perceberá que há um vazamento de informações, mas ainda não identificará quem está por trás. O empresário surgirá em cenas sozinho, trancado no escritório, rasgando papéis e socando a mesa, tomado pelo ódio. Eu vou descobrir quem está jogando contra mim. E quando descobrir, não vai sobrar nada, prometerá em voz baixa. É nesse cenário que Mário Sérgio entrará em cena como maestro da discórdia. Com a gravação no bolso, ele se aproximará de Marco Aurélio, com seu jeito bajulador e calculista. Em uma reunião aparentemente banal, deixará escapar. Engraçado, doutor Marco. Tem gente aqui dentro que anda comprando casa nova. E com dinheiro que não veio do salário, não. A provocação cairá como gasolina em fogo. Marco Aurélio exigirá nomes, provas, e Mário Sérgio, fingindo hesitar, dirá que precisa pensar se vale a pena se comprometer. O clima ficará insuportável. Em outra frente, Leila começará a desconfiar das atitudes do marido após o atentado. Ela o pressionará a contar o que descobriu e ouvirá, horrorizada, quando Marco revelar que acredita que Odete mandou matá-lo. A loira, assustada, tentará convencê-lo a se afastar dos negócios e a proteger a própria vida, mas Marco não aceitará. Para ele, recuar seria dar vitória à rival. Enquanto isso, Mário Sérgio armará o cenário perfeito. Marcará um encontro entre Marco Aurélio e Freitas, com a intenção de soltar a bomba da gravação no momento exato. Ele planejará cada detalhe: o horário, o local reservado dentro da TCA, o clima de emboscada. Para ele, não há prazer maior do que assistir aos poderosos se destruindo mutuamente. No dia marcado, Marco Aurélio chamará Freitas em sua sala. O funcionário entrará pálido, carregando a pasta de sempre como se fosse um escudo. O silêncio será cortado pela voz pesada de Marco. Eu sei de tudo, Freitas. A casa, o dinheiro e até de quem veio o pagamento. Freitas perderá o ar, tentando balbuciar uma explicação. Mas antes que consiga, a porta se abrirá e Mário Sérgio surgirá com um sorriso frio, segurando o celular na mão. Ele se colocará entre os dois, como um diretor pronto para dar início à cena principal. Quer ouvir a verdade, Marco? Pois escute isso. E ao apertar o play, a gravação ecoará pelo escritório. A voz de Odete, firme, ordenando o silêncio, e a de Freitas, nervosa, confessando detalhes do acordo, preencherão o ambiente. Marco Aurélio, estarrecido, fechará os punhos, sentindo o sangue ferver nas veias. Freitas, encolhido, implorará com os olhos para que o colega não termine a exposição. Mas Mário Sérgio não parará. Ele aumentará o volume, saboreando cada segundo da revelação. A cada palavra, a distância entre Odete e Marco Aurélio ficará ainda mais irreversível.
César revela sua verdadeira face, grava Odete com suspeitos de crime e vilã acaba em suas mãos. O jogo de poder vai ganhar novos contornos quando o ex-modelo, que até então parecia ser apenas mais um fantoche nas mãos de Odete Reutemann, mostrar que nunca foi tão ingênuo quanto parecia. A ambição de César vai falar mais alto, e ele começará a atrair a confiança da megera. O rapaz passará a revelar seu verdadeiro lado, frio, calculista e disposto a tudo para arrancar proveito dessa relação. O que parecia ser apenas um capricho ou uma estratégia de sobrevivência se transformará em um jogo perigoso de chantagens, espionagem e segredos que podem implodir a TCA de uma vez por todas. De acordo com as tramas que vêm se desenrolando, César ficará intrigado com a forma como Odete reage ao atentado contra Marco Aurélio. Enquanto todos à sua volta demonstram choque, desespero ou, ao menos, uma sombra de compaixão, a bilionária mantém a frieza de sempre, quase como se tivesse esperado pelo golpe contra o próprio genro. Essa postura vai acender o alerta no marido recém-empossado, que passa a desconfiar que a própria esposa possa estar por trás do atentado. César, que sempre viveu entre aparências, perceberá que está diante de uma mulher que também sabe manipular como ninguém. Mas para ele, a diferença é clara. Se Odete manipula por prazer e controle, ele começará a manipular por sobrevivência e, sobretudo, por ambição. Decidido a investigar, César não pensará duas vezes antes de armar um esquema arriscado. Ele passará a gravar, às escondidas, cada movimento suspeito da esposa. Usando pequenos gravadores escondidos em gravatas, relógios e até em taças de cristal, o ex-modelo recolherá conversas comprometedoras da vilã com pessoas que orbitam o submundo empresarial e político. Entre eles, aparecem suspeitos ligados a fraudes fiscais, manipulação de ações e até negociações obscuras envolvendo contratos da TCA. Odete, sempre desconfiada, logo notará que o comportamento do marido está diferente. Ele, que antes parecia um príncipe encantado obediente, começa a fazer perguntas demais, se ausentar em horários improváveis e demonstrar um interesse incomum em reuniões da alta cúpula da empresa. A megera, incomodada, perceberá que o controle que julgava ter pode estar escapando por entre seus dedos. Pouco depois, César terá acesso a uma informação bombástica. Pelo contrato de casamento, ele herdará automaticamente 50% do grupo TCA caso Odete venha a morrer. Esse detalhe, que antes parecia apenas uma cláusula protocolar, cai como uma bomba em seu colo. A revelação aumentará ainda mais sua tentação de agir de forma ardilosa. A ideia de se livrar da esposa e se tornar um dos homens mais poderosos do país começa a lhe rondar a mente como uma sombra constante. César passará noites em claro, imaginando cenários, elaborando estratégias e até testando pequenos passos de chantagem para medir até onde pode ir. Em uma das cenas, ele a confronta de forma sutil, insinuando que sabe mais do que deveria. Odete, altiva, reage com sarcasmo, mas pela primeira vez sua expressão de frieza será ameaçada por uma ponta de medo. Mas não será apenas Odete quem perceberá a mudança. Olavo também notará os olhares de cobiça. Sempre perspicaz, o playboy criticará César abertamente, alertando-o de que ninguém manipula Odete sem pagar um preço alto. O embate entre os dois homens criará uma tensão extra dentro da mansão, e o clima ficará cada vez mais insuportável. Olavo acusará César de ser apenas um oportunista, um aproveitador que César, sem perder a pose, responderá com ironia, dizendo que, diferentemente de Olavo, ao menos ele sabe manter Odete satisfeita. Enquanto isso, César continuará a jogar com a esposa, mesclando momentos de carinho e devoção com atitudes dúbias e calculadas. Em cenas intensas, ele aparecerá ao lado de Odete em festas, jantares e reuniões, sempre como um marido impecável, mas ao mesmo tempo mantendo conversas secretas com pessoas que desejam vê-la cair. A cada passo, César se mostrará mais próximo de assumir não apenas uma fatia da fortuna, mas também o papel de manipulador número 1 da trama. Para Odete, será uma experiência inédita sentir-se vigiada e ameaçada dentro do próprio lar.
Acostumada a ser a dona do jogo, a rainha do tabuleiro, ela começará a perceber que talvez tenha permitido a entrada de um inimigo disfarçado de aliado. O casamento, que ela acreditava ser apenas uma maneira de controlar César e usá-lo como peça decorativa, pode se transformar em sua maior armadilha. As gravações feitas pelo ex-modelo se acumularão em pastas secretas, guardadas em cofres e pendrives escondidos. A cada novo diálogo registrado, César se aproximará mais de colocar Odete de joelhos. Quando Odete perceber que César está cada vez mais seguro de si, ela reagirá como sabe, com veneno na ponta da língua e um plano na manga. A megera fingirá que ainda o tem nas mãos, preparando armadilhas para testar sua lealdade. Jantares com empresários estratégicos, viagens de negócios improvisadas e até encontros íntimos fora da rotina servirão de isca para descobrir até onde o marido ousa ir. O que ela não imagina é que, em cada um desses momentos, César já terá microfones escondidos, gravando não apenas suas palavras, mas também as de seus cúmplices. A cada revelação, o modelo ganhará mais poder, guardando provas que poderiam levar a vilã à ruína definitiva. Em um dos pontos mais tensos, César finalmente deixará Odete sem saída. Ele a surpreenderá em sua própria mansão, colocando sobre a mesa um pendrive com trechos das gravações. Odete, pela primeira vez, perderá a postura altiva ao ver que o marido conseguiu registrar negociações que poderiam ligá-la a crimes de corrupção, suborno e até a tentativa de eliminar Marco Aurélio. "Você achou que eu era apenas um enfeite ao seu lado, não foi?" dirá César com um sorriso gelado. "Agora quem manda nesse jogo sou eu." Odete tentará reverter a situação, ameaçando, insultando, oferecendo cifras inimagináveis. Mas o olhar de César não deixará dúvidas. Ele está decidido a ir até o fim. Pouco depois, César se mostrará em pleno domínio. Enquanto Odete se contorce de ódio e humilhação, ele começará a usar as provas como moeda de troca. Empresários aliados à bilionária passarão a se aproximar dele, enxergando-o como o verdadeiro herdeiro da situação. A própria TCA, até então controlada pelo punho de ferro de Odete, começará a sentir a influência do ex-modelo, que assumirá reuniões, dará ordens e falará como se já fosse o dono de metade do império. No entanto, mesmo encurralada, Odete não desistirá. Nos bastidores, a vilã armará para retomar o poder perdido. A cada cena, ficará mais claro que esse duelo entre César e Odete não terminará em simples chantagem, mas em uma guerra de vida ou morte. A guerra silenciosa entre César e Odete atinge seu limite. Na sala principal da mansão, em meio a uma reunião com aliados da TCA, o ex-modelo faz seu movimento final. Coloca para tocar, diante de todos, trechos das gravações secretas que comprovam os crimes da esposa. A cada voz revelada, o silêncio se espalha como um veneno. Olhares de choque, indignação e medo percorrem a sala. Odete, que sempre ditou as regras, se vê encurralada. A máscara da mulher intocável começa a rachar. Ela tenta interromper, grita, ameaça, mas César não recua. O golpe é certeiro. "Está vendo, Odete?" provoca ele com um olhar gelado. "Agora o império que você construiu com tanto sangue e manipulação está nas minhas mãos." Com os olhos faiscando de ódio, Odete percebe que o marido não era um peão, mas sim um novo rei do tabuleiro. Pela primeira vez, sua autoridade é desafiada não por um inimigo declarado, mas por alguém que ela mesma colocou ao seu lado, dentro de casa, na cama, no coração de sua vida. Enquanto os empresários cochicham, já calculando quem seguirá com César e quem ainda terá coragem de permanecer leal a Odete, a vilã jura em silêncio que não cairá sem lutar. O jogo ainda não terminou, mas agora ela está nas mãos do homem que subestimou.